Olá, aluno, olá, aluna, e aí? Tudo bem com você? Como é que estão os estudos? Como é que está indo a sua rotina? Eu espero que você esteja separando um horário para estudar, cumprindo com todas as suas atividades. Não deixe material para a última hora, não deixe atividade para a última hora, não deixe estudo para a última hora. Faça o melhor que você puder, tá bom? Se esforce para que possamos juntos construir o nosso caminho maravilhoso de ensino-aprendizado. Nós vamos terminar o nosso assunto sobre cultura, beleza? Nós já vimos o que é cultura, nós já esgotamos esse assunto, né, das suas várias maneiras. Nós vamos hoje, de uma forma particular, entrar um pouquinho sobre as três principais influências da cultura brasileira: indígena, europeia e africana. Tá bom? A gente vai entender um pouquinho como é que é isso, como é que elas se deram e as suas particularidades. Vamos todos juntos. Bom, cultura indígena, africana e europeia. Vamos lá. É importante destacar que não há uma cultura indígena, mas várias, tá? Não existe uma cultura indígena apenas, mas sim várias culturas. Afinal de contas, eram várias tribos que existiam. E cada povo desenvolveu suas próprias tradições religiosas, musicais, festas, artesanatos e dentre outras. Várias culturas indígenas e cada povo organizava ali, né, as suas tradições. A palavra índio, tá? A palavra índio é uma criação europeia para designar aqueles que viviam no Extremo Oriente. Portanto, a identidade indígena somente surgiu em oposição à europeia após o advento do colonialismo. Professor, o índio, então, não existia antes do Brasil colônia? O índio não existia antes de Portugal chegar? Existia, só que não tinha o nome de índio. Tá? A nomenclatura índio, essa nomenclatura que nós conhecemos como índio, ela só passou a existir, ela só nasceu depois da colônia, depois de Portugal no Brasil. Então, eles se identificavam os povos que aqui viviam, né? O ser que vivia no Brasil, ele chamava esse ser de índio. Tá? Então, antes de chegarem aqui, nós já tínhamos um povo que aqui estava. Muitos costumes assombraram os colonizadores, tá? Quando eles chegaram aqui, alguns costumes indígenas causaram espanto, causaram assombro em alguns dos colonizadores, tal qual o canibalismo. O que é o canibalismo? Olha eu embolando a língua. Ei, o que é o canibalismo, professor? O canibalismo são pessoas que comem pessoas, comem carne humana, tá? Então era muito comum em tribos indígenas, tribos que comiam carne humana, que comiam outros índios, tá? O índio também praticava a feitiçaria. O índio era feiticeiro, rituais de feitiçaria, um incesto, né? O incesto é a relação amorosa com entes da própria família, aquela questão toda ali, pai, mãe, pai e mãe é óbvio, né? Mãe com filho, filho com filha com pai, então essa questão toda. E também o infanticídio neonatal, que na cultura europeia não tinha. O que é o infanticídio neonatal? Se a criança do índio nascesse com algum pequeno defeito, mínimo que fosse possível, ela era enterrada viva, tá? E ela morria ali mesmo. Eles enterravam ela viva, ela morria ali. Então, assim, eram costumes dos índios da época. Eles tinham esses costumes que chocaram o português, é óbvio. São costumes um pouco, alguns deles, né, tanto quanto estranhos, como comer carne humana, por exemplo, e matar crianças. A criança nascia defeituosa, um pequenininho defeito que fosse, ela era morta. A mãe pegava a criança, ia até o meio da floresta e enterrava ela viva. De modo geral, as sociedades indígenas são sociedades sem propriedade privada, de habitação coletiva e igualitária. Ou seja, nas aldeias, nas tribos, não existia um negócio assim de esse terreno é meu, esse espaço é meu, esse espaço é seu. Não, tudo era de todo mundo. Na tribo indígena, tudo era de todos.
e todo mundo tinha os mesmos direitos que todos. Era tudo dividido de forma igual, tudo feito de forma igual. Eles moravam, eram grandes órgãos onde várias famílias moravam no mesmo lugar, várias famílias moravam na mesma oca, no mesmo espaço, era tudo dividido. Normalmente, os homens se encarregavam da construção da aldeia, da guerra, da caça e da pesca, da liderança tribal e dos rituais xamânicos. O que é um ritual xamânico? É justamente aqui, lembra que eu falei da feitiçaria lá no início? O xamã era um tipo de feiticeiro. Nós chamamos de pajé. Era um tipo de feiticeiro, era o cara que tinha relação, né? Essa é uma relação cósmica. Ele era o curandeiro, ele era o prefeito, ele era o juiz, ele era o médico, ele era tudo. E também era essa ligação mediúnica com os mortos. O xamã falava com os deuses da floresta, o xamã falava com os deuses, com os espíritos dos índios que já morreram, e ele fazia as magias, os cultos, as feitiçarias no xamã. Isso era mais tradição, isso era uma tradição para homem. Como também o trabalho para sal, né? A guerra, a construção, tudo isso mais era homem. Enquanto as mulheres lidam do plantio e da colheita, né? As mulheres plantavam e as mulheres colhiam e preparam os alimentos e produzem tecidos, adornos e tecidos. As mulheres faziam os tecidos que eles utilizavam. O que é um adorno, professor? Alguém sabe o que é um adorno? Por exemplo, a menina, quando ela usa aquele brinco bonitinho, com coraçãozinho, aquilo é um adorno, tá? Aquilo é um enfeite. Adornos são enfeites. Um colar, um brinco, uma pintura, uma roupa bonita, seja lá o que for. Qualquer enfeite a gente chama de adorno. E quanto à educação das crianças, é geralmente compartilhada por todos, tá bom? Não é assim, a menina, o filho é seu, cria e se vira. Não. Todo mundo compartilhava a educação infantil, todo mundo compartilhava a educação das crianças. Contudo, nos anos iniciais, é a mulher quem cuida dos filhos. No ano inicial ali, quando é bebê, está amamentando, aprendendo a andar, aí é a mãe quem se vira com o filho. Ela é o filho dela, ela se vira. Mas ele já cresceu um pouquinho, já consegue viver em sociedade, em comunidade ali, pronto. Ele agora passa a ser responsabilidade de todo mundo. Do ponto de vista religioso, as culturas indígenas são marcadas pela presença do xamã, como eu falei, o pajé, os quais são responsáveis pela mediação entre o plano espiritual e material. O plano material é o plano ao qual nós habitamos, bem como pela preservação e difusão do conhecimento da tribo. O xamã era o cara mais experiente, geralmente era alguém mais velho, era alguém que tinha toda a sabedoria, era alguém que tinha respostas para tudo, e era alguém, como eu falei, que fazia a conexão mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Tá? Ele fazia rituais de feitiçaria e tudo mais, inclusive até muitas oferendas, sacrifícios até de próprios índios mesmo nesses rituais de feitiçaria. Outro fato curioso é o uso nesses rituais, olha que interessante. Outro fato curioso é o uso de alucinógenos e outras substâncias rituais, como tabaco e bebida alcoólica, utilizadas para fazer a ligação com o mundo espiritual. Então, os índios utilizavam tabaco, né? Algumas substâncias que deixavam eles ali alucinados. A palavra é essa mesmo, chamava eles alucinados, e essa alucinação fazia com que eles fizessem contato, né, com o mundo dos mortos e todos os seus mistérios. Então, na religião, eles eram politeístas e o xamã era quem resolvia tudo. Os objetos produzidos pelas culturas indígenas, apesar do evidente valor estético é beleza, tá? Valor estético, valor visual, valor beleza, não são considerados arte pelos seus produtores, pois são de uso cotidiano ou ritual, bem como para troca ou com povos vizinhos. Então, assim, o brinco que eles faziam, o tecido colorido que eles produziam, a pintura corporal que eles faziam, para eles isso não era arte. Eles nem sabiam o que era arte, eles nem conheciam o conceito de arte. Para eles, tudo isso era algo cotidiano, era algo para o ritual deles, e para eles é algo comum. Eles não tinham isso como arte em si, né? Assim, entre os povos,
destaca-se a importância da música, dança, arte plumária, cestaria, cerâmica, tecelagem e pintura corporal. Era o que eles praticavam na época e que para eles não era arte, para eles era algo funcional, algo do dia a dia, era algo comum para eles fazerem. Estima-se que essa produção tenha chegado a 5 milhões de habitantes. Estima-se essa produção, perdão, essa população. Estima-se que essa população tenha chegado a 5 milhões de habitantes. Contudo, hoje são cerca de 300 etnias, com um número muito inferior, que ao que já foi, apenas 421 mil. Então a gente caiu de 5 milhões de índios para hoje apenas 421 mil, mais ou menos. No Brasil ainda existe índio, professor? Ainda tem tribo indígena? Tem. Olha, são as seguintes: Guarani, Ticuna, Caingangue, Macuxi, Terna, Guajajaras, Ionames, Chavante, Pataxó e Potiguara. São alguns índios, algumas tribos que ainda vivem, resistindo ao Brasil. Professor, e quanto ao nosso vocabulário? Vocês sabiam que existem palavras no nosso vocabulário que são palavras indígenas, que os índios utilizavam e que o nosso português brasileiro trouxe para o seu dicionário? Por exemplo, algumas palavras que são indígenas, que os índios utilizavam: capivara, carioca, catapora, guanabara, mingau, muamba, cacau, abacaxi, cajá. Professor, dessas aí, carioca também o índio usava, mas carioca é quem nasce onde? Rio de Janeiro. Como é que o índio usava isso? Sabe o que significa carioca? Carioca significa lugar onde o branco mora. É isso que significa na língua indígena carioca. E na época o Rio de Janeiro cresceu demais. Então eles chamavam as pessoas que moravam lá no Rio de Janeiro de cariocas, que é o lugar onde o índio, ou o lugar onde o branco mora. Daí o termo, quem nasce em Rio de Janeiro é carioca, que é o lugar onde o branco mora, como o índio mesmo dizia. Essas e muitas outras palavras a gente tem no nosso dicionário que são de origem indígena. Bom, vamos agora para a cultura africana, certinho? A cultura afro-brasileira remonta ao período colonial, quando o tráfico transatlântico de escravos forçou milhões de africanos a virem para o Brasil. Assim foi formada a maior população de origem africana fora da África. Nós temos a maior população de origem africana do mundo fora da África, que é no Brasil. Isso foi construído durante o tráfico dos navios negreiros, que traziam escravos da África para trabalharem no Brasil. A origem distinta dos africanos trazidos ao Brasil forçou-os a apropriações e adaptações para que suas práticas e representações culturais sobrevivessem. O que aconteceu? Quando o africano chegou ao Brasil, ele foi automaticamente reprimido. Toda a sua cultura, sua religião, suas crenças. Então, o que ele precisou fazer? Adaptar. Tudo o que ele tinha como cultura, como crença, como comum, ele teve que adaptar isto ao costume europeu. As manifestações, rituais e costumes africanos eram proibidos. Eles eram proibidos de exercer a sua religião e tudo mais. Só deixaram de ser o africano, o negro, no Brasil, só deixou de ser perseguido pela lei na década de 30, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. A gente tem aí, né, a carta de alforria, que foi assinada pela princesa Isabel, né, ela libertou o negro, mas, infelizmente, isso não aconteceu de imediato. Né? O africano, o negro, ainda sofreu muito, ainda penou muito, mesmo após tendo a sua carta de alforria assinada, mas a perseguição quanto ao negro ele só realmente começou a ter fim nos anos 30, quando Getúlio Vargas foi lá e assinou a lei e falou que não, também são gente e não podem ser perseguidos. O fato de as escravas africanas terem sido responsáveis pela cozinha dos engenhos, fazendas e casas grandes do campo e da cidade permitiu a difusão da influência africana na alimentação. Por exemplo, os escravos chegavam e eles eram encaminhados para N funções. Algumas dessas mulheres cozinhavam bem e elas iam para a cozinha das casas grandes, elas se tornavam cozinheiras
dos senhores. E elas começaram a agregar temperos delas, começaram a agregar o sabor africano na culinária. São influências culinárias, são exemplos culinários da influência africana. Nós temos comidas hoje que são influência africana. Por exemplo, o vatapá, o acarajé, a pamonha, o mugunzá, caruru, quiabo, chuchu. E temperos que também foram trazidos da África, como pimentas, leite de coco, o azeite de dendê. Vocês perceberam que dessas coisas, e a maioria delas, lembra-se muito Bahia, né? A Bahia preserva muito ainda, muita dessa cultura africana. E esses ingredientes, essas receitas, elas foram trazidas pelas escravas, né? Que acabavam indo para a cozinha para fazer comida para os senhores. No aspecto religioso, os africanos buscaram sempre manter suas tradições de acordo com os locais de onde haviam saído do continente africano. Entretanto, a necessidade de aderirem ao catolicismo levou diversos grupos de africanos a misturarem as religiões do continente africano com o cristianismo europeu. Processo conhecido como sincretismo religioso. São exemplos de sua participação religiosa africana, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, o catimbó. O africano, quando ele chegou aqui, ele era como um índio politeísta, tá? E ele também tinha alguns rituais, inclusive de feitiçaria também, nos seus rituais religiosos. E quando chegaram aqui, como os índios também foram proibidos de exercer a sua religião ou forçados a se converter ao catolicismo, que era justamente a igreja, né? Justamente a igreja de Portugal, justamente a igreja dos portugueses. E com isso, né, eles se viram obrigados a ter que trazer da sua religião para o catolicismo. E nós conhecemos hoje como sincretismo religioso. Eles misturaram assuntos e trouxeram questões da sua religião para o catolicismo. Associavam as imagens católicas aos orixás da religião deles, né? Então, enquanto o senhor passava e via eles reverenciando a imagem católica, para o português era o catolicismo. Mas, na verdade, era reverência ao orixá que eles colocaram em cima disso daí. E aí a gente tem, né, as religiões que surgiram, o candomblé, que ela é uma religião estritamente brasileira, né? Ela nasceu aqui com a fusão desse sincretismo religioso, e o negro, depois, posteriormente, né, ele pôde exercer a sua religião, e hoje a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, são religiões muito conhecidas, né, no nosso meio, mas na época ele foi completamente proibido. Professor, quais são as palavras que estão no nosso vocabulário e que são africanas? Algumas delas eu trago para vocês, algumas, que são inúmeras. Moleque, quiabo, fubá, caçula, angu, cachaça, dengoso, berimbau, maracatu, são todas palavras africanas que fazem parte do nosso vocabulário. Vamos partir para a nossa última influência cultural, tá bom? A maior influência que a cultura brasileira sofreu, ela veio dos portugueses. É claro. Por que é claro? Porque os portugueses, na época, era a raça predominante. Era quem mandava. Era quem, então, automaticamente sobressaiu-se muito mais a cultura europeia, portuguesa, do que a indígena e a africana. A maior prova de que os portugueses foram os que mais influenciaram na construção da cultura brasileira miscigenada é a língua que falamos hoje. Nós falamos português por quê? Porque a gente acha bonito? Não. A gente fala o português porque é uma herança cultural. O povo que nos colonizou falava português. Tá? Quando Portugal chegou ao Brasil, existiam mais de 40 mil línguas de tribos, né? E cada tribo falava uma língua diferente. Então, os índios foram forçados a esquecer a língua deles e a falar o português. O africano foi forçado a esquecer a língua dele e falar o português. Então, foi nos passado por questão cultural. O português do Brasil é nada mais que uma variação do português de Portugal. Mas, professor, já que a gente fala português,
E Portugal também fala português, porque o nosso português é diferente do português de Portugal, porque o nosso português ele agrega não só a língua portuguesa, mas muitas outras línguas, tá? Eu mostrei para vocês aí palavras do nosso vocabulário que são de origem indígena e africana. Em Portugal não devem existir. Palavras de origem francesa. Você sabia que shampoo é francês? Vinagre é francês? Então, assim, muitas palavras que estão dentro do nosso meio, a gente utiliza e é algo nosso. Foi criado aqui, foi formado aqui. Então, a nossa língua, o nosso falar é cultural e é herança portuguesa. O aumento do número de europeus, principalmente portugueses, em território brasileiro, ocorreu a partir do século XVIII. A família real se muda para o Brasil no século XVIII, né? E a partir daí a gente tem um número muito grande de habitantes no Brasil, que nós chamamos isso de a Corrida do Ouro. Você vai ver o que foi a Corrida do Ouro em outras aulas, a aula de história. Eu não vou entrar em méritos com ela, mas foi importantíssima, né? Lá em Minas Gerais, ela tirou a capital de Salvador, na época cana-de-açúcar, que era uma exportação imensa. Salvador perdeu todo o brilho, todo o destaque por conta da Corrida do Ouro. Mas muita gente veio para cá nessa época. O fluxo de imigrantes aumentou ainda mais com a chegada da família real em 1808. E a partir daí, muitas influências europeias passaram a fazer parte da cultura brasileira. Então, a partir do século XVIII, com a Corrida do Ouro, e depois com a chegada da família real, a gente tem agora não só a portuguesa, mas muitas outras influências acontecendo europeias na nossa formação. A construção de um maior número de igrejas e o festejo de comemorações católicas, é claro, se intensificou. Por quê? Porque é claro. Porque Portugal era um país católico. Tá? Já existiu, professor? É a única religião que existia? Não. Já havia acontecido a Reforma Protestante, já tínhamos outras igrejas. Mas o país que veio para cá era católico. Então, o que ele fez? Todo mundo vai ser católico. Então, até a nossa própria religião predominante no Brasil ela ainda é uma religião de origem cultural. Tá? É cultura. A religião católica, junto da língua portuguesa, uma das maiores heranças culturais deixadas pelos colonizadores. Eu falo muito sobre isso. Quando os jesuítas vieram para o Brasil, qual foi a função deles? Catequizar os índios, catequizar o africano, trazer a cultura católica, trazer a cultura dos santos, as procissões, as festas, os festejos. Então, Portugal, logo de cara, já quis trazer isso para eles. Outro aspecto bastante marcante da cultura brasileira foi a culinária, tá bom? Ao se mudarem para o Brasil, se viram forçados a realizarem modificações para sobreviver por aqui. Afinal de contas, eles não tinham os ingredientes aqui que eles tinham lá em Portugal. Essas adaptações foram criando uma culinária tipicamente brasileira, com influência portuguesa. É como se o cara quer fazer o seguinte, ele quer fazer um prato português, o cara é português, está aqui no Brasil, quer fazer um prato português, mas não tem todos os ingredientes. Ele adapta com o que tem aqui. Então, o prato é feito aqui, mas ele é influenciado com o prato de Portugal. Como grande exemplo de uma adaptação culinária que é muito famosa hoje, é a cachaça. A cachaça é uma adaptação culinária portuguesa. A aguardente, tão comum no Brasil, nada mais é do que a substituição que os portugueses encontraram para a bagaceira. O que é a bagaceira? É uma bebida típica de Portugal feita com uva. Quando eles chegaram aqui, tentaram produzir a bagaceira, que era uma bebida alcoólica, não conseguiram produzir a cachaça através da cana. Destilam a cana, ela produz a cachaça, produzida no Brasil, mas com total influência portuguesa, influência europeia. Professor, tem palavras no Brasil que não são brasileiras, são de outros países? Tem. Guerra vem do frânico, lá do francês, né? Hombridade, castelhano. Neblina, castelhano. Trégua, germânico, lá da Alemanha, né? Tchau ou tchau, italiano. Tchau. Turmalina, singalês. Drama, vem do grego. Tabu, vem do malaio. Então a gente viu que algumas palavras que estão no nosso vocabulário, mas que são de origem de outros
outros países. E assim a gente conseguiu terminar a nossa aula, né, sobre marcando agora de maneira mais forte essas influências, as três, a indígena, africana e europeia, trouxe para vocês um pouco da característica de cada um para que a gente pudesse se familiarizar com elas e entender como elas funcionaram. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Se você não entendeu o assunto, te aconselho a voltar e assisti-la quantas vezes for preciso até assimilar todo o trabalho, tá bom? Todo o assunto. O slide que eu utilizei vai estar disponível para download na plataforma. Baixe, que ele serve para material de estudo. Se houver alguma dúvida, me pergunte, para que eu possa te auxiliar nas suas dúvidas e te ajudar a estudar. Certinho? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for a hora que você